pensando em encontrar uma maneira de agradar a santa forrosa querida que tanto me ajuda na minha vida. Canto para louvar e engrandecer teu nome, ó vó, pois sempre me amparas e nunca me deixas, não me deixas só. Hoje estou feliz cantando assim pra te louvar e exaltar, pois é chegado o momento preciso para mostrar para a humanidade toda a verdade desta igreja, para que veja a forma exata que lhe agrada.
de Jesus e meu primaz, por esta tão grande data te glorificar e exaltar esta santa mesa que está diante do altar. Hora solene, momento de paz, de felicidade, invade o meu coração. Momento inesquecível de estar reunidos com meus irmãos. Pois o nosso Deus enviou seu Filho Jesus, que padeceu, seu corpo santo, sem nada dever, derramou seu sangue para me dar a salvação. Um olhar divino está em nosso meio e nos contempla nesse ato de comunhão. Hora solene, momento de paz, de felicidade, invade o meu coração. Momento inesquecível de estar reunidos com meus irmãos. Oh, meu primaz, teu amor é o amor de Deus em nossa vida, pois estás com Jesus, a Santa Rosa e a Virgem Maria. Grande profeta és tu, irmão Aldo, olhar divino está em nosso meio. Hora solene, momento de paz, de felicidade, invade o meu coração. Momento inesquecível de estar reunidos com meus irmãos. Hoje sou feliz, unida ao povo do primaz, sentir o teu amor, o amor de Jesus em minha vida. Um grande coração de um profeta que o nosso Deus preparou e que nos trouxe até aqui, e assim reunidos
Eis a voz da justiça. Palavra divina, revelou sua justiça ao povo sofredor, e a voz da justiça aos homens falava.
nós estamos aqui. Senhor, a tua santa igreja, e em oração te rogando está, mais unção, mais virtude, mais poder, pra nesta terra em tudo te agradar. Santa Rosa, com alegria em nosso coração, te agradecemos, ó bendito Jesus, por mais esta santa comunhão. Queridos irmãos, antes de passar a mensagem a respeito do sacramento da Santa Comunhão, eu agradeço a presença de cada um dos irmãos nesta reunião. O esforço que fizeram para estarem aqui, através do cântico, através da sua presença e também através da meditação da doutrina, glorificar o reino dos céus e buscar para dentro de cada um dos senhores a fortaleza para vencer as lutas de cada dia com mais facilidade. Esse é o grande objetivo, e o fato de cada um dos senhores estarem aqui já demonstra que estão atrás deste ponto positivo. Então, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua participação. E também eu agradeço aqueles que estão nos assistindo via internet. Muito obrigado por estarem conosco até aqui. E eu faço-lhes um pedido e um convite: fiquem conosco até o final desta reunião. Meditem junto conosco sobre a mensagem que eu vou proferir. Eu não tenho dúvida que ao seu lado, ao lado do Senhor, da Senhora, de você jovem, está um anjo dos céus. E eles vão encher a sua vida de paz. Eles vão lhes proporcionar as virtudes do Espírito de Deus, se você, Senhor, a Senhora, abrir o seu coração e deixar eles falarem contigo. Faça isso, e que as bênçãos do nosso Deus recaia sobre a sua pessoa. Muito obrigado por estar nos assistindo. Aqueles que nos visitam,
também eu os agradeço em nome da Igreja Apostólica. É uma satisfação muito grande vê-los conosco nesta reunião. Participe também com fé. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo das lutas. Aliás, as lutas são até boas, porque por meio dela fortalece o nosso espírito. E não pense que as lutas não deveriam existir, não. Pense nisso, não. Porque Jesus nos lembrou isso lá atrás, quando ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele fala eu venci o mundo, ele está dizendo: eu também tive problemas, eu também tive lutas, eu também tive dificuldades. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci essas dificuldades. Então, irmãos, por que ter medo da luta? Por que ter medo das dificuldades? Se tiver com medo é porque está com falta de fé. Muito cuidado com essa falta de fé. Jesus nunca teve falta de fé. Por isso que ele venceu. Então não tenha medo das lutas, não. Não tenha medo das dificuldades, não. Chama os problemas para você e ore. Não entregue a Deus, não, porque Deus não quer seus problemas, não. Deus nem vai pegar. Porque muitas vezes as pessoas criam um problema e depois quer entregar o problema para Deus. Deus não precisa de problema de ninguém, não. E como tem que fazer? Ser humilde. Reconhecer, entender o problema. E muitas vezes você mesmo criou por falta de fé, por falta de confiança, por falta de amor, por não participar da Santa Comunhão como tem que participar. Aí os problemas se aglomeram. Quando os problemas estão acima, aí vai querer entregar para Deus? Não, ele não vai pegar, não. Por 3 motivos. Primeiro, ele nos deu um dom precioso que é a vida. Segundo, nos deu um lugar para nós morarmos, que é a terra. E ele sabia que a vida é um dom precioso e que precisaria de um lugar para as pessoas morarem, é a terra. Só que essas 2 coisas ainda não era suficiente. E o que ele nos deu, irmãos? A virtude do seu espírito, que é sabedoria. Aí que as pessoas não usam. Não usa da sabedoria, se enche de problema e depois quer que Deus resolva. Negativo, ele não vai resolver, não. Não vai resolver, não. Porque ele deu as 3 virtudes e você está desperdiçando uma. Então, para resolver certas situações da sua vida, o que nós devemos fazer, irmãos? Em primeiro lugar, reconhecer a nossa fraqueza. Ao reconhecer as fraquezas, pedir perdão a Deus. Orar. Falar com Ele: meu Deus, eu estou nessa situação porque eu não fui fiel. Eu não usei da sabedoria. Portanto, eu lhes peço perdão e imploro na sua misericórdia que o Senhor me ajude. Aí Ele vai ajudar. Você não está entregando o problema para Ele. Você está reconhecendo a sua fraqueza e pedindo perdão, pedindo misericórdia. Aí Ele está vendo a sua sinceridade. Através do anjo dos céus, Ele vai lhes ajudar a vencer as lutas de cada dia. Pense assim, irmãos. Eu não tenho dúvida do que estou lhes dizendo, e muito menos medo de errar. A Santa Avó Rosa estará presente no seu viver, e ela lhes concederá. Sabe por quê, irmãos? Ela vai lhes conceder essa graça. Sabe por quê? Uma certa samaritana, já entro na mensagem. Uma certa samaritana não cria muito em Jesus, não, pelo que está nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus ia passando, ela abordou Jesus e perguntou para ele: mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Jesus olhou para ela e disse: mulher, se tu me pedires, eu te darei da água da vida. O que é água da vida, irmãos? O que é água da vida? Fé, confiança, amor, esperança, crença no poder de Deus. Isto é água da vida. Mas o que Jesus disse?
mulher, se tu me pedires, eu te darei. Eu tenho que pedir, irmãos. Se eu não pedir sabedoria dos céus, eles não me dão. Eles querem encontrar no meu espírito, irmãos, esta fé, esta confiança, e pedir esta fé e esta confiança. Então eu tenho que pedir. Se eu não pedir, eles não me darão. Hoje é um momento oportuno de eu fazer isso também. É um momento muito oportuno, irmãos, porque nós vamos comer do corpo de Cristo e beber do seu precioso sangue. Não desperdice isso não, irmãs. Não desperdice isso não. Ontem, eu não vou falar hoje sobre as bem-aventuranças, que é a mensagem que está no boletim, porque eu vou tratar do sacramento da Santa Comunhão. Mas resumindo o que está no boletim, eu preguei ontem, Jesus nosso Senhor, Ele, quando viu um grupo de pessoas reunidos, na Sagrada Escritura está falando uma multidão muito grande. Eu prefiro dizer um grupo grande de pessoas. Por quê? Porque é uma multidão muito grande, Jesus ia falar, ninguém ia ouvir nada. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada como é que eu ouvi Jesus falar. Então Jesus subiu num determinado ponto, que chama-se Sermão da Montanha, né? Ele subiu num determinado ponto e falou para aquele grupo de pessoas que estava na sua frente, mostrando a necessidade, irmãos, de mudança. De mudança. Porque Jesus conhecia os corações como conhece até hoje. Falei ontem também. Jesus nunca perdeu o poder de conhecer o nosso sentimento, o nosso interior. E ele conhecia aquele grupo. Porque aquelas pessoas, os judeus, né? Eles professavam dizendo, nós somos descendente de Abraão. E quando se falava descendente de Abraão, na Sagrada Escritura mostra isso. É como se eles tivessem a divindade. A divindade. Então, eles não aceitavam uma outra coisa. Como Jesus pregava, precisa melhorar o estado de espírito. Não, mas nós somos descendentes de Abraão. Nós amamos Abraão. Nós amamos. Aí veio os outros profetas. Veio Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias. Aí cada povo amava o seu profeta. Nós amamos. Aí chegou nos dias de hoje, irmãos. Nosso povo. O que nós falamos, irmãos? Mostrei isso para a igreja. Eu amo o irmão Aldo, meu profeta. Eu amo o irmão Aldo, meu profeta. Eu amo a Santa Avó Rosa, meu consolador. Irmãs, isso não é suficiente não. Não é suficiente não. Como não foi suficiente lá atrás. Que tinha o patriarca Abraão, né? Nós amamos ele. Mas não é suficiente. Amar, dizer que confia, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Isso não é suficiente não para poder entrar no reino dos céus, não. Precisa haver mudanças. E precisa haver compreensão. Porque o que adianta eu falar, eu amo o irmão Aldo, eu confio no irmão Aldo e não faço o que ele pede? O que adianta? Eu creio em Jesus, que ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Quem disse que ele morreu para salvar você? Quem disse isso? Eu vou mostrar isso na Santa Comunhão, na mensagem da comunhão. Temos que pensar, irmãs. Jesus não morreu à toa na cruz do Calvário, não. Então só dizer que crê, só afirmar que confia, não é suficiente. Precisa de mais. Precisa transformação de espírito, irmãs. E o Sermão da Montanha nos mostra isso. Tem 9 pontos que Jesus pregou. 5 deles, ontem eu preguei um por um. Mostrei um por um para a igreja. 5 deles, nós entendemos, conforme a própria mensagem, que Jesus estava não só ensinando, mas é um pedido dele. Quando ele fala que bem-aventurados os pobres, aqueles que choram, os mansos, os que têm fome. Então ele foi mostrando a necessidade que aqueles que choram, porque às vezes entendeu que precisa mudar, aí fica com seu coração constrangido, aí fica amargurado, aí como está o profeta Isaías ensinou isso também, então a pessoa vai se sentindo oprimido, mas eu estou tão errado, meu Deus, eu preciso mudar, então ele se abate.
quando ele se abate, Deus vê isso e consola. Deus ajuda. Deus faz a pessoa crescer. E aí ele vai gradativamente melhorando o seu estado de espírito. Então até esses 5 pontos, até mais ou menos os misericordiosos, Jesus estava pedindo que tinha que ser assim, que precisava compreender, que precisava entender. Mas do 6º para frente, aí ele já dá uma doutrina um pouquinho mais, mais forte, vamos dizer assim, para que ele possa ver o retorno do entendimento. Quando ele fala os puros de coração, irmãos. Quando Jesus fala que ele quer que o seu coração seja puro, irmãos, precisa ser, tá? Precisa ser. Porque, veja que ele diz o seguinte: bem-aventurados os puros, porque estes verão a Deus. Quando ver a Deus, não é olhar para ele, olhar para cima e ver ele, não é isso não. Ver a Deus é o corpo tombar e o espírito adentrar os portões celestiais, irmãos. Herdar a terra, como está na Sagrada Escritura. Terra, eu mostrei para os irmãos também. Terra não é isso, quando fala na Sagrada Escritura de terra, não é onde nós pisamos, não. Terra é um lugar reservado. Os profetas chamaram de terra. E Jesus mudou chamando de um local preparado. Que é a região celestial, irmãos. Lugar reservado por Deus. Mas para que eu, Valdomiro, possa entrar naquele lugar, nesta terra prometida, eu preciso ter um coração puro. E o coração não é esse vermelho que bate dentro de mim, não. Quando fala coração, fala de espírito. De espírito, o rancor, a raiva, o ódio, a fofoca, a intriga, a ganância, a inveja. Não é sentimento de Deus, não. Não é sentimento de Deus, não. Quem tem esses e outros sentimentos desta natureza, não tem um coração puro. E não entrarão no reino dos céus. Não é eu que estou falando, não. Quem falou isso foi Jesus. Ele disse nesse sermão. Não é eu que estou inventando, não. Ele disse isso. Então, a pessoa precisa refletir. Como está o meu espírito? Meu espírito está puro? Se não estiver, eu preciso tomar cuidado. E preciso mudar. No 7º, ele fala dos defensores da paz. Isso é muito importante, irmãos, e muito forte. Os defensores da paz. E eu? Sou um defensor da paz? Ou sou aquele que aonde vai arruma briga? Aonde eu vou arrumar briga? Eu vou numa filial, não respeito o irmão. Vou lá para Belo Horizonte, não respeito a irmandade de lá. Venho para Osasco, não respeito a irmandade de Osasco. Vou para Santo André, não respeito a irmandade de Santo André. Eu venho aqui para a sede e não respeito os irmãos. Eu estou defendendo a paz? Não. Se eu não estou defendendo a paz, o que Jesus disse? Ele afirmando aqueles que defendem, né? Os que defendem a paz serão chamados filhos de Deus. Se eu não defendo a bandeira da paz, eu não sou filho de Deus e ponto. Não é eu que estou falando. Quem falou isso foi Jesus. Então, se eu não defendo a bandeira da paz, irmãs, não adianta eu olhar para os céus e falar que Deus é meu pai, não, porque ele não vai me chamar de filho, não. Então, notem que Jesus, quando falou isso, ele está querendo, irmãs, ver mudança no ser humano. Aí depois ele consegue, depois que ele falou isso, né? Aí ele alertou. Porque as pessoas aí já entenderam, resolveram viver essa vida. Aí então a pessoa, eu vou viver. Quando a pessoa decide viver, aí ele alerta, né? Aí já é um alerta. Dizendo que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos pela justiça, mas não se entrega. Então eu resolvi, tomei a decisão
de purificar o meu espírito, de fazer o que Jesus está me pedindo. Aí vem aquelas pessoas que não tem nada a ver com nada. Ah, que isso? Esqueça isso. Vamos para lá, vamos para cá, deixa a mensagem, deixa Jesus para lá. Muito cuidado, eu preciso repreender isso. Porque se eu der atenção para isso, eu vou perder aquilo que eu consegui, com muito esforço. Aí Jesus disse, muito cuidado. E se você se cuidar e não se entregar, o que ele disse? Eles herdarão o reino dos céus. Irmãos, simples assim, nada complexo. Nada complexo, simples assim. É uma questão de entendimento e compreender o que Jesus está nos pedindo. Então não adianta eu falar que eu amo, que eu gosto, que eu faço isso, que Deus é isso, colocar no para-choque do caminhão que Jesus é isso, colocar o nome da Santa Vó Rosa no para-brisa do meu carro, pegar o emblema da igreja, colar no carro. Eu sou apostólico, e a Santa Vó Rosa lhe pede obediência e você não obedece. O que adiantou isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pense nisso, irmãs, para nós podermos agora meditar no sacramento da Santa Comunhão. Mensagem, irmãos, de um valor muito grande para todos nós. E São Paulo, ele trabalhou muito esse assunto, irmãos. Trabalhou muito esse assunto. Então eu quero que os irmãos entendam três ou quatro pontos, dependendo do horário, desse sacramento. Por que eu preciso participar do sacramento da Santa Comunhão? Por quê? Porque eu tenho que ir na igreja para tomar o sacramento da Santa Comunhão. Temos que entender isso, irmãos. Se eu não entender isso, eu já estou ficando para trás. Aí depois, como eu tenho que participar, irmãos, da reunião de Santa Comunhão? Como? Qual é o estado do meu espírito? E por fim, irmãos, para quê? Para que serve o sacramento da Santa Comunhão? E o grande perigo, irmãos, é a dúvida. É a dúvida. E São Paulo escreveu uma carta a Tito, para que ele pudesse, o evangelista, né? Para que ele pudesse falar isso à igreja. Para que ele pudesse falar isso à igreja. Porque às vezes há questionamento, né? A pessoa não crê, a pessoa não confia, a pessoa não quer entender, aí fica, para que isso? Para que aquilo? Né? Ah, não é desse jeito não. Aí fica questionando as coisas de Deus. Irmãos, e nós não podemos questionar as coisas de Deus, porque elas são perfeitas, ela tem um valor muito grande. E São Paulo, ele escreveu isso, que está registrado no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 9. Quando ele diz, evitem e não façam controvérsias tolas. Não procure discussões e contendas a respeito da lei de Deus. Nós não podemos questionar a lei de Deus. E o que é lei, irmãos? Qual que é a lei de Deus? Os seus ensinamentos. Jesus disse, eu não vim, né? Às vezes as pessoas falam, Jesus veio trazer o reino dos céus. Irmãos, eu prefiro entender de outra forma. Quando Jesus veio a esta terra, o reino dos céus na terra existia. Sim, existia. O que Abraão fez? O que Moisés fez? Santo Elias, irmãos, foi levado numa carruagem de fogo para os céus. Pelo ministério que ele exerceu aqui na terra em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, se ele exerceu o seu ministério em nome de Deus, o reino dos céus estava na terra. E Jesus afirmou isso. Ele disse, eu não vim mudar a lei. Eu não vim mudar a vontade de Deus que está aqui na terra. Eu vim aplicar a lei. Eu vim aplicar a vontade dele como filho do Altíssimo. Então Jesus veio trazer, irmãos, a aplicação da justiça divina. Porque o reino dos céus
Deus tinha implantado na vida dos seus povos. Então precisa entender isso, irmãos. Jesus veio trazer isso com muita propriedade. E a lei de Deus, como São Paulo disse, ela não pode ser questionada. Por quê? Porque as coisas de Deus são infalíveis e não pode ser questionada quanto aos seus valores. Porque os valores são perfeitos. Então eu preciso entender, às vezes as pessoas, a gente conhece isso, sabe disso aí. As pessoas não acreditam em Jesus e falam que o corpo de Cristo não existe. Eu como pão e bebo suco e acabou. Faça isso não. Faça isso não. Porque o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o suco da videira, depois de transubstanciado, eles são o corpo e o sangue de Jesus, nosso Senhor. É lei de Deus. É lei de Deus. E São Paulo ensinou isso antes de falar do sacramento da Santa Comunhão. Então, por que eu preciso participar da ceia do Senhor? Quando Jesus pegou o pão e partiu, nós temos que entender que aí é uma partilha, né? Quando acontece uma partilha? Na vida terrena, nossa vida terrena, o que é partilha? É os herdeiros pegarem a sua parte. Isso é partilha. Né? Morre lá o pai ou a mãe, a sua herança tem que ser dividida. Aí são as partilhas. Jesus pegou o seu corpo e dividiu. Ele partilhou conosco, irmãos, o que ele nos deu? A vida do Espírito. Ele nos deu a vida do Espírito. Irmãos, não pode ser desprezada, e ai daquele que desprezar. Ai daquele que desprezar. Por isso que eu preciso participar do sacramento da Santa Comunhão, para poder ter a vida do meu espírito sempre, irmãos, fortalecida. Sempre fortalecida. Porque eu posso estar firme hoje ao tomar o sacramento da Santa Comunhão. Amanhã, lá no local onde eu estou trabalhando, que é longe de São Paulo, alguém pode me fazer uma proposta que não faz parte da justiça de Deus. Irmão, se eu não estiver com o meu espírito fortalecido, eu posso cair na tentação e perder a vida que Jesus me deu ao partir o pão. Eu posso perder isso. E eu preciso tomar cuidado. Então, é lógico que a Santa Comunhão em si, irmãos, ela não é para poder a pessoa ficar ligando a Deus. A Santa Comunhão, ela não tem essa finalidade principal. Às vezes a pessoa pensa, vou tomar a Santa Comunhão para ligar o meu espírito a Deus. Não pense assim não. Pense assim não. A Santa Comunhão é um reforço, irmãos, para o seu espírito. Pense na sua vida material. O que sustenta a sua vida é aquele churrasco que você fez no Natal? É aquela ceia da passagem do ano, que você lá colocou diversos alimentos ali, chamou a família? É isso que mantém o seu corpo vivo? Não. Aquele banquete foi um reforço, né? Foi um reforço para você, né, mudar e melhorar. Então é um reforço. Quando você faz uma paeja, quando você faz ali um churrasco, quando você faz uma peixada, enfim, aquilo é para reforçar. O que te sustenta é o seu café da manhã todo dia, é o seu almoço, é a sua janta, é o cuidado que você tem com a sua saúde, e isso é que te sustenta. Isso é que te sustenta. E Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmão, será que eu tenho que alimentar? Isso não é da Santa Comunhão. Não é da Santa Comunhão. Hoje eu vou me alimentar de Jesus, porque Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não. Alimentar de Jesus não é só no dia da Santa Comunhão. E aquele que faz 10 anos que não toma Santa Comunhão, porque mora no lugar onde, então até agora não se alimentou de Jesus? Então não é assim. Alimentar de Jesus, irmãos, é eu pegar a doutrina de Jesus e pegar a minha vida, os meus atos, os meus pensamentos, os meus sentimentos, pegar aquilo que Jesus ensinou
e comparar com o que eu estou vivendo. Será que ela está igual? Se ela não estiver, irmãos, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Se eu entender que eu não posso agir assim, porque a palavra me fala isso, quando eu falo a palavra é a lei de Deus, aí eu preciso falar com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o irmão Aldo, não importa o santo, mas precisa ser sincero. Meu Deus, hoje eu fui para a igreja, e lá na igreja cantou uns hinos que falou o fundo do meu coração, falou da fé que eu tenho que ter, e eu não tenho tanta fé assim. Ao ouvir a mensagem do pastor, ele falou que eu não posso fazer fofoca, mas eu adoro uma fofoquinha. Mas eu não posso fazer, foi mostrado que não posso fazer. Eu peço que a senhora, avó, eu peço que Jesus me ajude, me fortaleça, tira isso do meu coração. Se eu fizer isso, irmãos, Jesus vai tirar isso, é alimentar-se de Jesus. É isto que é alimentar de Jesus. Porque Jesus disse que toda planta que o meu Pai não plantou, se vós deixar, eu vou tirar. Quando ele está falando de planta, ele está falando de sentimento. Todo sentimento que não foi criado por Deus, todo sentimento que não são bons, que está no seu coração, se você aceitar Jesus, está nas Sagradas Escrituras, se você aceitar Jesus, o meu Pai vai te tirar, Ele vai lhes tirar, ou vai tirar esses sentimentos. Então eu preciso entender como está o meu espírito, e comparar aquilo que eu prego com aquilo que eu vivo. Ontem eu disse isso um pouco na mensagem, né? Todos os pastores deveriam fazer isso, irmãos, deveria ser regra. Regra, todos os pastores, principalmente os pastores e os coristas. Tinha que ser regra. Eu não estou falando que os irmãos são obrigados a fazer isso não, mas na minha opinião. Eu faço uma reunião e falo num determinado assunto. Mostro para a igreja que aquilo é importante para a igreja. O que eu tenho que fazer, irmãos, quando acabar a reunião? Aquilo que eu falei, eu vivo? Aquilo que eu ensinei está dentro do meu coração? Eu sei a resposta. E Deus também sabe. Então cabe a mim refletir. Santa Avó, eu falei aquele assunto num determinado ponto, aquilo foi para mim. É eu que estou devendo. Eu peço que a senhora me ajude e tire isso do meu coração. Isto é alimentar-se de Jesus, irmãos. Isto é alimentar-se de Jesus. Aí eu vou tomar a Santa Comunhão, as virtudes do seu corpo, do seu sangue, vai reforçar o meu espírito. E eu vou ter muito mais facilidade para vencer as lutas de cada dia. É assim que nós devemos participar do sacramento da Santa Comunhão. Então, por que eu preciso participar? Por causa disso. E também para renovar, irmãos. Preciso renovar sempre. E como eu renovo o meu espírito? Meu Deus, Jesus bendito. Eu tenho lutado muito para alcançar as vitórias. Renove o meu espírito, me dê mais ânimo, me dê mais coragem, me dê mais fé. Não deixe eu voltar, não deixe eu recuar 1 milímetro se quiser, não deixe não. Pela misericórdia do seu espírito, ó Pai, não deixe eu recuar não. Não deixe eu ficar pensando as coisas que não são boas. Irmãos, se eu pedir isso, irmãos, eu estou renovando o meu espírito, e o sacramento da Santa Comunhão me ensina isso. A renovação de espírito. Por isso que eu tenho que participar do sacramento da Santa Comunhão. E eu tenho que dar graças a Deus, irmãos. Eu tenho que agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, pela vida que eu tenho. Segundo lugar, por Deus fazer parte da minha vida. Os irmãos fazem isso? Eu faço isso? Ou quando a dor bater no meu ombro, aí sim eu vou chamar por Deus. O que é isso? Não posso fazer isso não. Não.
eu tenho que agradecer a Deus pela vida que Ele me deu. Eu tenho que agradecer a Deus pelas vitórias cotidianas. E quando eu participar da Santa Comunhão, irmãos, eu tenho que dar graças, ações de graças ao nosso soberano Pai. Então, esses são um dos motivos, né, que eu preciso tomar o sacramento da Santa Comunhão. E como eu tenho que fazer isso, irmãos? Vamos lá para São Paulo de novo, né? O apóstolo São Paulo que também nos ensina. Veja, irmãos, que São Paulo, ele depois que ele se transformou, que era Saulo e virou Paulo, né? Virou apóstolo de Cristo, se arrependendo do seu passado, ele viveu para Jesus. Ele viveu para Jesus, até os seus últimos minutos, quando ele ajoelhado do lado de fora das muralhas de Roma, porque ele não era romano, mas tinha lá credencial de Roma, tal, mas não podia ser morto dentro dos paredões de Roma. Então está nas Sagradas Escrituras que ele foi morto para o lado de fora dos paredões de Roma. E quando ele estava para morrer, ele usou a seguinte expressão: eu combati o bom combate. Resta agora receber a coroa de glória. Por que ele falou isso? Porque ele sentiu que ele fez na íntegra a vontade de Jesus. Tanto é que ele falou para os seus: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ele não pregava sede imitadores de Cristo. Ele não pregava isso. Ele pregava: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, o apostólico não pode falar imita o irmão Aldo, não. Me imite, porque eu imito o irmão Aldo. Nós temos doutrina para isso, irmãos. Nós temos doutrina para dizer: me segue, porque eu sigo o irmão Aldo. Por isso que eu lhes disse, não adianta dizer que crê que não é suficiente, não. Tem que seguir, tem que mudar, tem que fazer o que ele nos ensina. E quando eu tomo o sacramento da Santa Comunhão, como eu tenho que fazer isso? Como disse também o nosso amado apóstolo São Paulo, que ele registrou para a igreja de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Eu fiz uma resumida porque é meio longo. Aí ele disse: São Paulo, né? Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo em mim. Veja, irmãos, o que São Paulo está ensinando, que nós temos que ser assim. Quando eu tomo o corpo, como eu como o corpo de Cristo e bebo o seu sangue, eu tenho que ter a fé. Eu fui crucificado com Cristo, então a minha vida não me pertence, a minha vida pertence a Ele. Eu tenho que fazer o que Ele me pede. São Paulo ensina isso. Por isso que São Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, nós temos que ter isso em nosso espírito. Então, como eu tenho que participar, irmãos? Com esta fé. Eu vivo para Cristo e vivo em Cristo Jesus. Eu tenho que ter, irmãos, essa certeza no meu espírito. Se eu não tiver essa convicção, irmãos, eu estou fugindo da regra de Deus e posso correr o risco de ficar pelo caminho. Então eu tenho que fazer a minha parte, irmãos, com muita fé, com muita propriedade, irmãos, para que eu possa ganhar a coroa de glória. Aí São Paulo continua nos ensinando. Aí ele já mostrou para a igreja de Coríntios, que está registrado no capítulo 11, no versículo 28 e 29. Aí eu dei uma resumida, porque o assunto todo não pode não interessar muito. Aí diz o seguinte, entre outras palavras, ele diz: examine-se, pois, a si mesmo o homem, quando comeres do corpo e beberes do sangue de Cristo. Examine-se a si próprio. Quando eu pegar a minha partilha, que compete a mim,
do corpo de Cristo, eu preciso me examinar. Como é que eu estou? Como está a minha fé? Como está o meu amor? Como está a minha perseverança? Aí depois São Paulo fala um pouco mais adiante, porque já não é o assunto da mensagem, mas eu vou falar para os irmãos entenderem também que é muito sério. Aquele que bebe, come do corpo e bebe do seu sangue indignamente, nesse ensino São Paulo diz que bebe e come para a sua condenação. Aí já não é, quando ele fala isso, já não é um assunto das pessoas às vezes, porque cometem um deslize, não é isso não. Porque tem pessoas que não crê que Jesus morreu por si. Não crê. Não crê nem no sacrifício de Cristo. Tem pessoas que não crê nem que Jesus nasceu numa manjedoura. Aí de repente vai participar da Santa Comunhão com esse sentimento. Muito cuidado, porque aí está bebendo para a sua condenação. Agora, irmão, Jesus, ele foi mais fundo ainda que São Paulo, né? As pessoas dizem, Jesus morreu por mim. Todos os apostólicos dizem isso, né? Que é muito fácil, todo mundo fala, né? Será que Jesus morreu por mim mesmo? Ah, Jesus morreu na cruz para me salvar, ok. Agora ele morreu por mim? Aí quem sabe sou eu. Por quê, irmãos? Primeiro que São Paulo falou que eu tenho que me examinar. Eu tenho que pensar nisso. Mas Jesus foi muito além quando ele deu o cálice para ser tomado. Tomou o cálice, deu graças a Deus e disse, em outras palavras, bebam, seu sangue da nova aliança. Notem que Jesus diz, que foi derramado em favor de muitos. Muitos não é todos. Jesus no mínimo dividiu dois grupos, no mínimo. Ele dividiu dois grupos. Quando ele foi para a cruz do Calvário. Eu estou em que grupo? No meio desses muitos ou no meio dos excluídos? Porque Jesus não morreu para todos, não. Ele disse, sangue é derramado em favor de muitos e não de todos. Jesus só morreu por mim, irmãos. Ele só morreu por mim se eu aceitar os seus ensinamentos. Ah, isso não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ele não morreu por mim. E se eu não me cuidar, eu perco a salvação. Porque eu estou no meio dos excluídos. Pense nisso, jovem. Pense nisso, senhora, que está desanimado da luta, que está desanimado das dificuldades, que já acha que Deus nem existe, por causa dos seus problemas na terra. Você está com problema, não é por causa de Deus, não. É por causa da sua fraqueza espiritual, não tenho dúvida que estou lhes dizendo. Em algum momento da sua vida, se refletir, vai ver que você falhou. Deixou de crer, deixou de confiar, deixou de lutar pela sua salvação. Aí os problemas se aglomeram. E se não se cuidar, irmãos, vai acabar de ficando no grupo dos excluídos. Então o que eu preciso fazer, irmãos? Para eu estar no meio dos muitos, que disse Jesus, meu sangue é derramado em favor dos muitos. É pegar, eu repito, é pegar a doutrina de Cristo e trazer para dentro do meu espírito e analisar se eu estou vivendo ou não estou vivendo. Se eu estou crendo ou não estou crendo. Se eu não estou vivendo, eu preciso, irmãos, transformar. Eu preciso novamente olhar, ou ouvir, ou assistir, ou buscar aquelas bem-aventuranças do sermão de Jesus. Preciso fazer isso, irmãos. Senão eu fico do lado dos excluídos e perco a salvação. Por isso, irmãos, que nós precisamos tomar a Santa Comunhão com este raciocínio, irmãos. Porque Cristo morreu para nos salvar. Mas a salvação depende de mim, não depende de Cristo, não. Não depende dele, não. Quem leva uma pessoa para os céus ou quem manda uma pessoa para o inferno? O Espírito. É Deus. É Jesus. É Maria Santíssima. É a Santa Vó Rosa, é o irmão Aldo, é os anjos dos céus, é o Espírito Santo do Pai. Eu lhes digo que não. Não são nenhum deles. Aí pode a pessoa dizer, então quem é?
Quem é que manda a pessoa para o céu ou para o inferno? A minha decisão, irmãos. A minha decisão é que me dá o destino do meu espírito. A minha decisão. Para que eu ter toda essa confiança no corpo de Cristo? Para que eu fazer tudo isso? Sendo que eu pago meus impostos, eu levo a vida, eu tenho que levar a vida do jeito que eu quero. E ninguém manda em mim, ponto e acabou. Se eu perder a salvação, irmãos, foi Deus que me condenou, negativo. Ele pediu para mim não fazer isso. E eu fiz, então a decisão que eu tomei foi a decisão errada. Então eu sou o culpado pela minha própria condenação. E aquele que vai para os céus, Jesus falou não faça, ele não fez. Jesus falou obedeça e ele obedeceu. Jesus falou creia e ele creu. Tome o meu corpo e tome meu sangue do jeito que estou lhes ensinando. E ele fez isso. O seu corpo tombou, o seu espírito foi para os céus. Foi Jesus que levou? Não. Jesus foi apenas o condutor. A decisão dele de seguir a Jesus, irmãos, foi que deu a ele a salvação. Pense nisso, queridos irmãos. E tome uma decisão sábia, justa e confiante. Para que Senhor, a senhora, você jovem, possa um dia adentrar os portões celestial. Para finalizar, irmãos, São Lucas, ele registrou as palavras de Cristo com uma intensidade tão grande que nós precisamos guardar também no coração. Eu resumi também. No capítulo 22 do seu livro, e no versículo 19 em diante, num trecho ele diz o seguinte: fazer isso, ou seja, comer do meu corpo e beber do meu sangue em memória de mim. Irmãos, quando ele fala em memória de mim, é como se nós, vamos para a vida terrena. Quando uma pessoa muito importante, ela perde a sua vida, né? Final do seu corpo, porque o que geralmente acontece? Se faz um mural, né? Em memória daquela pessoa, contando a vida, agradecendo e tudo mais. Irmãos, nós temos que entender, quando Jesus falou isso em memória de mim, é isso. É isso. Quando nós participarmos da Santa Comunhão, Jesus falou, faça isso em memória de mim. Para quê, irmãos? Para que nós possamos reconsiderar sempre as nossas atitudes. Quando eu penso que Jesus morreu para me salvar, irmãos, tem certas coisas que eu não posso fazer, eu tenho que reconsiderar, como aquele eu. Opa, eu não posso fazer isso, Santa Vó Rosa, me ajude. Então, fazer em memória de Cristo, ele morreu no seu corpo físico aqui na terra, hoje ele está nos céus no seu corpo santo. Mas ele pediu, faça em minha memória, né? Lembre daquilo que eu fiz por você. Lembre aquilo que eu pedi para você. Lembre daquilo que eu deixei registrado para você, jovem. Para você, Valdomiro. Para você, senhora. Jesus nos pede isso, irmãos. E nós temos que fazer sempre. Lembrando que Jesus fez e faz e sempre fará por nós. Se confirmarmos, veja bem, irmãos, se confirmarmos este compromisso com Ele. Simples assim, né, irmãos? Nada complexo, nada. Só depende de mim. Só depende de nós. Vai numa loja de sapato e quer levar um sapato. Olha para um sapato, acha aquele sapato bonito, você vai abrir a vitrine e vai pegando e vai levando? Não, negativo. O que você faz? Você chama lá uma pessoa, quanto custa? Sei lá, 200 reais, sei lá. Ah, mas isso está muito caro, eu não vou pagar isso não. Você vai ficar gostando do sapato e não vai levar, porque não quis pagar o preço, certo? Assim é a nossa salvação. Assim é a nossa salvação, simples assim. Jesus pediu para me considerar sempre
sempre reconsiderar que o que Ele fez e o que Ele faz por mim. Ah, mas isso aí não, eu vou fazer isso não. Fazer isso não, vou pagar esse preço não. Eu vou querer ir para os céus, mas não vou. Eu quero ir para os céus, eu, Valdomiro, quero ir para os céus. Aí Jesus fala, então meu filho, faça o que estou lhe pedindo. Ah, mas o Senhor pede demais, hein? Para que toda essa obediência, para que toda essa consagração? Para que tanta purificação? Ah, não, isso aí o Senhor está pedindo demais, Jesus, o Senhor está pedindo demais. Aí Ele vai falar, então, você vai ficar querendo ir para os céus e não vai. Simples assim, irmãos, nada complexo. Que Deus, Jesus, nosso Senhor, lhes abençoe grandemente, irmãos. Que tenha uma vida cheia de fé, cheia de confiança. Guarde no seu coração os ensinamentos do nosso santo querido primaço, porque veio de Deus. Tome o sacramento da Santa Comunhão com muita fé, com muita confiança, com muito temor, com muito respeito. Não fique conversando, não fique brincando, não fique passeando, indo para lá, indo para cá, como se você tivesse em suas mãos tivesse um nada. Faça isso não, faça isso não. Jesus espera, no mínimo, de nós o respeito, no mínimo. Vamos dar isso a Ele, irmãos, vamos dar isso a Ele. E vamos falar, Jesus, eu vou ser melhor, eu vou crescer, eu quero crescer no Espírito, me dê a sua graça salvadora. Aí Ele vai nos dar. Que nós possamos, irmãos, ter em nosso espírito esta convicção de fé, este entusiasmo em fazer a vontade do nosso Criador. Amém. Convido agora a igreja para se colocar em pé. E os obreiros que foram escalados para fazer a distribuição do sacramento, por favor, se posicione na frente da mesa. E vamos todos juntos cantar o hino do nosso inário, de número 90, oração e súplica. Eu peço que a igreja acompanhe com muita reverência o descobrimento da mesa. Ó Deus Altíssimo, Rei da glória, ouve a nossa oração.
E agora, junto com a tua igreja, eu lhes peço, mestre, estende as suas mãos santas e poderosas sobre estes elementos eucarísticos, para que esses pedaços de pães tenham as virtudes do seu Santíssimo Espírito e receba o milagre da transubstanciação. E em teu santo nome, a partir deste momento, mestre, está diante de nós o seu corpo santo para nos ajudar. Da mesma forma, querido Jesus, eu lhes peço, com os elementos que estão dentro desses cálices, que é o suco da videira, eu lhes peço que o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, no seu infinito poder, estenda as suas mãos santas e poderosas, transformando estes sucos da videira em seu verdadeiro sangue. Temos confiança absoluta, Senhor, que a partir deste momento, sobre esta mesa santa, está o seu corpo, está o seu sangue. Muito obrigado por isso. Agradecemos também ao Divino Espírito Santo, a Deus o nosso Pai, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso querido irmão Aldo, porque eles também fazem parte desta corte celestial. Amém. Como está registrado no livro de São Mateus, no capítulo 26, versículo 26 a 28, Jesus, no momento que reuniu com seus discípulos para celebrar esse sacramento pela primeira vez, ele pegou o pão, partiu e deu graças a Deus. Quando ele deu graças a Deus, o pão deixou de ser pão, passou a ser o seu corpo. Então ele disse, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem, ou seja, peguem e comam, isto é o meu corpo. Então nós estamos com parte do corpo de Cristo em nossas mãos. Tomem, comam com bastante fé e glorifiquem a Deus por isso. Podem comer. Da mesma forma, os obreiros irão fazer a distribuição dos cálices, contendo o sangue de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pode iniciar a distribuição.
quando Cristo, Ele celebrou o sacramento da Santa Comunhão pela primeira vez, e ao pegar o cálice e dando aos seus discípulos, Ele usou a seguinte expressão. Então Jesus tomou o cálice e deu graças a Deus. Quando Ele dá graças a Deus, Ele unge, transformando aquele elemento em seu sangue. Então Ele, tomando o cálice, ungindo, dando graças a Deus, ofereceu aos seus discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de seus pecados. Pense nisso, peça a Jesus para que todos nós estejamos incluso nestes muitos que Ele professou. Amém. Podem beber. Amém. Cada um nos seus próprios lugares. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos aos céus e acompanhe a minha oração. Jesus bendito, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, acabamos de nos alimentar com seu corpo e com seu sangue. Em primeiro lugar, nós somos muito gratos por isso, Mestre. Nós seremos mais fiéis. Nós, povo do Senhor, prometemos viver em mais unidade de espírito, porque as gotas de sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário teve um preço altíssimo, mas o Senhor venceu, foi até o sepulcro perdendo a vida, e com seu glorioso poder saiu desse mesmo sepulcro e ressuscitou, vencendo o poder das trevas. Somos gratos a Ti, Jesus, e lhes peço, em nome de Deus, que o Senhor continue nos ajudando, para que o nosso dia a dia seja fervoroso, para que o nosso dia a dia possa ser abençoado pelo Seu poder, que nós possamos contar com a proteção de Sua Santa Mãe, a nossa Mãe Virgem Maria, que a Santa Vó Rosa possa estar conosco no nosso trabalho, que o nosso santo irmão Aldo possa interceder diante de Ti, Mestre, para que nós possamos ser sempre melhores, e nós seremos, e assim Te agradecemos de coração. Amém. Senhor Deus, onipotente Pai Celestial, acabo de administrar mais uma reunião de Tua Santa Igreja, uma reunião sublime e especial, reunião de Santa Comunhão. Nós pudemos participar do corpo e do sangue do Teu amado Filho Jesus. Te agradeço, ó Deus, pela sabedoria do Seu Santo Espírito, por enviar anjos dos céus para acompanhar esse trabalho desde o início da mesma, e por Ele estar aqui conosco também. Eles nos deixaram um legado importantíssimo do Seu Espírito, que é a sabedoria dos céus, do Seu reino, do Seu Espírito. Muito obrigado, ó Pai, por essa participação divina. Agradeço também de coração a Jesus, o nosso eterno Salvador, pela participação efetiva dele, do Senhor Jesus, nesta santa reunião, pelo milagre da transubstanciação e pela unção gloriosa que o Senhor nos deu ao comermos do Seu corpo e bebermos do Teu sangue. Muito obrigado, Mestre, e nós reiteramos o desejo de vivermos para o Senhor, de lutarmos pela vida que o Senhor nos deu. Nós seremos melhores, nós vamos lutar pela unidade espiritual da igreja. Mestre, muito obrigado por isso, e eu sei que o Senhor
juntamente com a Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, juntamente com a nossa querida e Santa Vó Rosa e o nosso santo e querido irmão Aldo, tudo irão fazer para esta igreja apostólica ser mais unida, para que nós possamos ter mais fé, para que nós possamos ter mais coragem, para que nós possamos vencer com mais facilidade as lutas de cada dia. Muito obrigado, mestre, por o Senhor nos conceder esta certeza que o Senhor vai nos ajudar a ser assim, e prometemos que nós iremos melhorar e muito nesta participação gloriosa da vida eterna com Deus. Dê aos seus filhos aquilo que eles lhes pediram. Inclusive muitos nomes de pessoas foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Eles estão necessitando de uma graça especial, mestre, e vieram aqui, trouxeram o nome dessas pessoas, ou alguém pediu para colocá-los. No infinito amor que o Senhor tem pelas almas, na infinita misericórdia que o Senhor tem por aqueles que te clamam com sinceridade, eu lhes intercedo e lhes peço, em nome de Deus, dê aos seus filhos essa graça especial, enviando santos e anjos, aonde eles estão necessitando desta unção. Façam-os entender que mesmo passando por lutas e dificuldades, se forem fiéis, se forem sinceros de coração, o Senhor jamais irá lhes abandonar. Agora nós iremos para os nossos lares. Que a graça salvadora de Jesus, que a unção de Deus, a bênção gloriosa de Maria Santíssima, as virtudes do Espírito de Deus e também a graça salvadora da Santa Vó Rosa nos acompanhe e nos dê o privilégio, ó Pai, da companhia gloriosa do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém.